O STF definiu de uma vez por todas os requisitos para a decisão judicial de fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS. Nós vamos tratar sobre este assunto, trazer para vocês quais são esses requisitos e o que muda da última decisão, do último precedente do STJ para agora esse precedente do STF que definiu esses requisitos. Sou o professor Rodolfo Pena, coordenador aqui no Estratégia e professor de Direito Administrativo. Nós vamos tratar dessa decisão extremamente importante e que vai cair na sua prova de concurso público. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós tivemos por muito tempo a definição ali por meio de uma decisão, tá? A definição desses requisitos se dava num precedente do STJ. E o STJ, ele estabelecia como precedente, estabelecia como requisitos o seguinte: um laudo circunstanciado, fundamentado ali e subscrito por médico que assiste o paciente. Não precisa ser um médico, não precisava ser um médico do SUS, ser um médico simplesmente que acompanhava e um médico de confiança ali daquele paciente, demonstrando a imprescindibilidade, a necessidade do medicamento e a ineficácia dos medicamentos ali previstos nas listas do SUS, incapacidade financeira e existência de registro na Anvisa. É claro que na sequência nós já tivemos uma decisão do STF prevendo a possibilidade excepcional de fornecimento por decisão judicial de medicamentos sem registro na Anvisa também, desde que houvesse ali um pedido na Anvisa que não foi apreciado no tempo, registros em agências renomadas do exterior e ali não fosse um medicamento experimental. Em nenhum caso pode ser fornecido por decisão judicial medicamento experimental. Esses eram os 3 requisitos do STJ para que pudesse haver o fornecimento judicial de medicamentos. Pois bem, o STF, ele especificou mais esses requisitos, exigiu um maior grau de clareza na hora de fornecer esses medicamentos e determinou alguns pontos importantes relacionados ali ao juiz. Ou seja, o juiz agora, para fornecer por meio de decisão judicial um medicamento que não esteja incorporado nas listas do SUS, ele tem ali um grau maior de requisitos a serem observados. Então, quais são esses requisitos e o que ficou decidido pelo STF neste novo precedente que é extremamente importante, que vai cair na sua prova? Ficou decidido o seguinte, vamos lá. Primeiro, ficou definido que esse fornecimento de medicamentos não incorporados a listas do SUS por meio de decisão judicial é excepcional. Isso não estava previsto no STJ, embora fosse algo que se pudesse inferir do precedente da Corte Superior. Definiu-se também que o ônus da prova em relação a esses requisitos cabe ao autor da ação, isso é, aquela pessoa que está pedindo os medicamentos. Então, não tem como inverter o ônus da prova nesse caso. O ônus da prova cabe ao autor da ação. É ele que tem que demonstrar que o medicamento é imprescindível para ele, que os medicamentos previstos na lista do SUS não servem para ele, ele que tem que demonstrar sua incapacidade financeira e os outros requisitos que nós veremos adiante. E por último, no caso de deferimento judicial, o juiz ele tem uma obrigação. Ele precisa oficiar aos órgãos administrativos para avaliar a possibilidade de incorporação desse medicamento nas listas do SUS. Só para a gente recapitular rapidinho, é necessário que seja definido no SUS uma lista de medicamentos obrigatórios, medicamentos essenciais, a famosa RENAME, que é a relação de medicamentos essenciais que serão fornecidos ali no SUS. Os estados, Distrito Federal e municípios podem acrescer ali em âmbito local outros medicamentos que serão fornecidos nesses estados, no Distrito Federal e municípios. Por exemplo, você pode ter um município que tem ali uma incidência muito maior de um determinado vírus ou de uma determinada doença, uma determinada comorbidade, ou seja, uma doença que seja mais comum, que seja muito comum naquele município. Ele pode, nesse caso, incluir um medicamento na sua lista específica para combater essa doença que é comum naquela região. De acordo com a necessidade local, o ente federativo, o estado, o Distrito Federal e o município,
pode acrescer, ele não pode retirar, mas ele pode acrescer novos medicamentos nessas listas. Por isso a gente fala listas do SUS, porque não é só o Rename. Os entes federativos podem criar outras listas, acrescendo medicamentos para ser fornecidos ali em âmbito local. Bom, nesse sentido, vários medicamentos eles ficam de fora dessas listas. E mesmo assim, alguns pacientes, eles dizem que esses medicamentos são essenciais para ele, para aquela doença dele. E ele vai pedir esse medicamento, o SUS não fornece, porque não está na lista dele, então ele vai buscar judicialmente uma decisão que forneça. Beleza, nesse caso ele tem que observar esses pontos aqui de atenção e mais, além disso que ficou definido, ainda ele tem que demonstrar a negativa administrativa do fornecimento. Repare, no precedente do STJ não tinha essa previsão, mas embora não tivesse essa previsão, isso faz parte de uma condição da ação, que é o interesse ali processual, tem que ter interesse, né? O interesse de agir. Se não tem negativo, não tem interesse de agir. Então poderia se inferir esse requisito precedente do STJ, mas agora está expresso no precedente do STF e é isso que cai na sua prova. Está expresso agora numa tese de repercussão geral, então vai vir na sua prova desse jeito. Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ou ausência de pedido de incorporação, ou mora na apreciação do pedido. Isso aqui também não estava lá nos requisitos previstos pelo STJ, no precedente do STJ. Isso aqui vai chover em prova, vai cair demais em prova. Então não é qualquer ali o medicamento, tem que demonstrar a ilegalidade de não incorporar o medicamento. Tem que dizer, olha, não incorporou, mas isso está errado. Tá errado, deveria ter sido incorporado. E aí a gente vai ver adiante questão ali de toda a comprovação científica, etc. Terceiro requisito, impossibilidade de substituição por outro medicamento constante da lista do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O que acontecia na prática? Na prática era a procuradoria, defendendo o Estado, que tinha que comprovar que tinham outros medicamentos que poderiam substituir aquele medicamento pleiteado pelo autor. Agora é o autor que tem que comprovar que não tem outro medicamento que possa substituir, ou que os outros medicamentos constantes da lista do SUS para aquela comorbidade não são capazes de substituir o medicamento por ele pleiteado. Beleza, comprovação à luz da medicina baseada em evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco. Não pode pedir um medicamento que não tenha a sua eficácia comprovada por meios científicos, tá? Beleza. E imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive quais os tratamentos já realizados. Veja, o STJ tinha a exigência, esse requisito de imprescindibilidade do medicamento, mas não previa lá, embora exigisse um laudo circunstanciado, não tinha a previsão de que esse laudo tinha que ter ali a descrição de qual tratamento já foi realizado e que esse tratamento não deu certo, tá? Então, uma ampliação aqui da exigência, né? Uma ampliação aqui da exigência desse requisito, do grau de exigência desse requisito. E a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, né? Então ali a gente tem aqui um esqueminha para vocês verificarem. Se quiser tirar um print aí, colar e tudo, para vocês gravarem esses requisitos, são muito importantes e certamente estarão na prova de vocês. Então, pessoal, mais um precedente do STF e um precedente que vem aí para trazer muita incidência em provas, beleza? Comparativo aqui pra gente só finalizar, então olha só, STF, né, decisão do STF e decisão do STJ. No STF exige negativa administrativa, no STJ não tinha previsão, mas é o interesse de agir, né? Ilegalidade do ato de não incorporação, não tinha previsão no precedente de 2018 do STJ, que era o que estava valendo até hoje. Possibilidade de substituição por outro da lista do SUS, então no STJ tinha já essa exigência. Comprovação da eficácia, acurácia e segurança, não tinha essa previsão no precedente do STJ. Imprescindibilidade clínica do tratamento, tinha no STJ, só que o STJ exige laudo circunstanciado. O STF, além do laudo circunstanciado, exige que seja descrito ali quais tratamentos já foram feitos e por que eles não funcionaram. Incapacidade financeira, e no precedente do STF fala expressamente que o ônus da prova é do autor. No precedente do STJ não tinha esse grau de clareza, então os juízes ali na prática acabavam atuando de acordo com o entendimento deles, tá? Claro que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, mas às vezes o juiz poderia inverter o ônus da prova.
prova, distribuir de forma dinâmica o ônus da prova, agora tá claro e expresso que o ônus da prova é do autor. Beleza, pessoal? Então escreve aqui nos comentários se você acha que isso vai cair na sua prova. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber muito mais conteúdos de atualização como esse, para você receber aqui todas as nossas novidades. E também não se esquece de deixar o seu like, não custa nada, deixa o seu like aí que vai contribuir muito com o nosso trabalho e vai apoiar bastante a gente. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!